Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Ciência na Religião, que faz parte do projeto de extensão Religare, desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás em parceria com o programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Goiás. Nesta edição, iremos conversar sobre religião e ditadura militar com o professor Fábio Lanza, que possui graduação em Ciências Sociais pela Unesp, mestrado em História pela mesma instituição e doutorado em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP. Como vai, professor? Meu nome é Fábio Lanza, eu sou professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina, atuo no programa de pós-graduação em Sociologia, mestrado e doutorado, e na rede nacional do mestrado profissional do ensino de Sociologia, vinculado à Fundação Joaquim Nabuco e à Federal do Ceará. Atualmente, estou como coordenador do Laboratório de Estudos sobre Religiões e Religiosidades aqui na UEL, que é um laboratório que produz atividades integradas de pesquisa, ensino e extensão, composta por uma equipe vinculada aos departamentos de Ciências Sociais, História e Serviço Social. Bacana, professor. E para entrar no tema da nossa discussão, a primeira pergunta é: qual o papel da religião durante a ditadura militar? Quando nós pensamos sobre o prisma da sociologia das religiões ou das ciências humanas e sociais que estudam religiões sobre o ponto de vista histórico, social, antropológico, filosófico, é importante a gente destacar que nós não compreendemos a religião. Então, quando nós pensamos o contexto brasileiro da ditadura militar, que inicia com um golpe em 64 e se encerra em 1985, se estendendo, né, numa eleição indireta até 89, nós temos várias religiões organizadas e atuando nesse contexto brasileiro. Então, diversos grupos institucionais que professam diferentes religiões tiveram atuação frente ao poder autoritário que se instalou com a entrada das Forças Armadas no poder executivo. Podemos destacar grupos que tiveram um perfil conservador e que muitas vezes apoiaram as ações dos militares, e tivemos outros grupos e instituições que foram críticos e tiveram uma postura progressista, rompendo ou criticando desde o início a ação autoritária que impôs aí tantas décadas de um regime não democrático. Então, as diferentes religiões tiveram diferentes papéis frente à ditadura militar brasileira. Professor, e como a censura e a perseguição política se envolveu nesse espectro da religião? Os grupos religiosos ou as instituições religiosas que se posicionaram contrários à tortura, contrários às ações arbitrárias e persecutórias aos militantes dos movimentos sociais, sejam trabalhadores, sejam pessoas que lutavam pela conquista da terra no campo, ou mesmo o movimento estudantil nas suas mais diferentes esferas, né? Seja na educação básica ou no ensino superior. Então, os grupos que, em algum momento, ou durante essa trajetória, se vincularam às ações que questionaram a ditadura militar, foram perseguidos, foram silenciados e, muitas vezes, sofreram censura prévia, de forma que
suas lideranças ou aqueles religiosos que tiveram uma prática explícita contra as ações autoritárias acabaram sendo presos, perseguidos. Alguns exemplos de posicionamento público contra os militares, nós podemos retirar, por exemplo, do campo presbiteriano, com o pastor Jaime Wright, em São Paulo, ou do campo judaico, com Henry Sobel, e, por exemplo, no campo católico, que é a minha área de estudo, nós podemos citar vários religiosos e religiosas. Poderia destacar aqui a figura de Dom Paulo Evaristo Arnes, que assume como bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo, depois se torna arcebispo na década de 70 e posteriormente cardeal, que explicita uma ação pastoral em favor da democracia e dos direitos humanos, e por isso acaba se constituindo, entre aspas, como um inimigo para os militares. Poderíamos citar, por exemplo, no Nordeste, Dom Helder Câmara, ou ainda Dom Fragoso, a título de exemplos de lideranças católicas que atuavam em diferentes locais, em diferentes regiões do país, com diferentes perspectivas, e que foram perseguidos e silenciados de alguma maneira. Temos no Centro-Oeste como uma prática vinculada ao questionamento do latifúndio e das ações que excluíam parte dos trabalhadores do acesso à terra, Dom Tomás Balduino, em Goiás, e Dom Pedro Casaldáliga, no Mato Grosso. Então, ficaríamos a tarde toda lembrando lideranças ou grupos que foram vítimas do regime autoritário imposto por parte das Forças Armadas e que administraram um país. É importante relembrarmos que as pessoas leigas, que não necessariamente estavam em cargos dentro das organizações religiosas, enquanto pastores ou padres ou freiras, irmãs, irmãos religiosos, também sofriam perseguição. O operário da pastoral operária da região metropolitana de São Paulo, Santo Dias, ele sofre a ação dura e é assassinado por conta da repressão, e que depois, posteriormente, a sua luta é perpetuada no Centro de Direitos Humanos Santo Dias. Então, são vários exemplos em várias partes do Brasil que encararam e que sofreram perseguição. Citamos, por exemplo, os indigenistas que atuavam na região norte, como o ex-religioso Egídio, e que enfrenta as ações na expansão, né, da modernização conservadora no Amazonas e apoia as comunidades indígenas no entorno da usina hidrelétrica de Balbina. Então, a comunidade Usuaimiri-Atroari foram vítimas dessa ação modernizadora do Estado brasileiro, desenvolvido pelos militares, e que, na época, produziu a construção de uma usina hidrelétrica ineficaz e que serviu para impor a morte a mais de 5.000 indígenas e que abre espaço para a exploração da floresta amazônica e dos seus recursos minerais. Então, são inúmeros exemplos que a gente poderia contemplar aqui e que sofreram a ação repressiva, silenciadora
ou mesmo a imposição da morte pelo Estado brasileiro, representado pelo Poder Executivo atrofiado com os militares que ocuparam o poder naquele período. O senhor citou agora algumas lideranças mais concentradas, alguns exemplos, mas em relação à Igreja Católica, qual foi a postura que a Igreja, como instituição, teve em relação à ditadura militar? Quando nós pensamos o campo católico, e usando aí as contribuições de Bourdieu, né, nessa produção, né, epistemológica, né, nós não temos uma posição institucional, nós temos várias posições institucionais. Então, a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos Brasileiros, emitiu inúmeros documentos se posicionando em favor dos direitos humanos e denunciando as atrocidades que aconteciam naquele contexto. Dom Paulo Evaristo Arnes, à frente da Arquidiocese de São Paulo, ele era o gestor maior do jornal católico O São Paulo, que é produzido até hoje, bem como a Rádio 9 de Julho. A Rádio 9 de Julho foi lacrada e silenciada literalmente, sendo reaberta depois do fim da ditadura. O jornal católico São Paulo, ele tinha censores que produziam a censura prévia e inibiam várias produções que eram produções acerca da realidade brasileira. Então, quando nós pensamos que também dentro do campo católico, nós tivemos grupos que defenderam o golpe de 64 e o defendem até hoje. Então, as marchas com Deus, pela família e pela liberdade foram produzidas naquele contexto e tiveram apoio de padres e de pessoas católicas. Depois de várias décadas, tivemos a reedição dessas marchas na última década, né, comemorando o golpe de 64. Então, e sendo produzidas no Brasil. Então, quando nós pensamos uma posição da igreja, é complexo entendermos o que é a Igreja Católica no Brasil. Então, nesse contexto da ditadura militar, por exemplo, na época, o Papa João Paulo II, apoiado pelo seu cardeal Ratzinger, que depois tornou-se o bispo, o Papa Bento XVI, eles impuseram o silêncio ao Frei Leonardo Boff, que denunciava e que estava vinculado a movimentos sociais no Brasil. Então, as posições institucionais, elas são muito diversas e a nossa realidade é muito complexa. Então, eu não diria a respeito de uma posição oficial. Então, temos várias posições de diferentes esferas e organizações católicas e que são oficiais e que tinham uma relação com o contexto da ditadura militar. Em relação agora aos líderes protestantes e aos grupos evangélicos protestantes, qual foi a reação e a ação desses grupos nesse período? Com certeza, como hoje o campo evangélico também teve perdas e pessoas que se envolveram em movimentos sociais e que enfrentaram aí a ditadura militar, inclusive considerando perdas humanas. Quando nós pensamos o campo protestante no Brasil, ele é um campo muito dinâmico.
Então, ao longo do século XX, nós observamos o campo protestante brasileiro emergendo o movimento pentecostal e, no último quarto, consolidando aquilo que nós conhecemos por neopentecostais. E dentro do campo protestante, os neopentecostais estavam sendo organizados e se inspiravam no final da década de 60, 70, e a sua expansão nos anos 80 e 90 se consolidaram. Então, por exemplo, os grupos neopentecostais que estavam sendo organizados e as suas representações institucionais não tiveram nenhuma posição crítica à ditadura militar. No entanto, outros grupos do campo protestante histórico tiveram relação com os movimentos sociais. E mesmo dentro do campo pentecostal, ainda várias ações, por exemplo, no Nordeste, apoiaram as ligas camponesas e haviam lideranças pentecostais vinculadas. O campo protestante brasileiro, dentro dessa dinâmica que se consolida no século XX, ele mexe, né, com a estrutura herdada do período colonial e do Império. E é por isso que hoje nós observamos um mercado religioso em disputa e que tem relação direta com as disputas eleitorais e políticas nacionais. Então, para que todos tenham clareza, não existe neutralidade no campo da produção científica, como não existe fé ou adesão religiosa também que seja neutra. Então, o campo político e as suas interfaces com os grupos religiosos, sejam evangélicos, neopentecostais, pentecostais, católicos, estão imbricados na formação nacional brasileira. E não é diferente pensarmos os processos eleitorais de 2010, da então presidente Dilma, ou mesmo do seu golpe que a afasta, ou mesmo do golpe contra ela, que a afasta do poder em 2016. Havia uma atuação de religiosos e religiosas nesse processo de disputa. Então, durante a ditadura militar, guardada as características da conjuntura, esses processos contraditórios eram presentes também. Professor, e sobre a teologia da libertação? Ela teve algum papel importante durante a ditadura? Existe algum registro, alguma relação? Sim, com certeza. Parte do grupo de cristãos progressistas, e aí tem uma questão importantíssima, é compreender que a teologia da libertação ela é uma formulação teológica latino-americana e que envolve teólogos católicos e teólogos protestantes. E a teologia da libertação, ela é uma forma de subsidiar a leitura dos textos sagrados cristãos e permitir aos seus adeptos, aos seus praticantes, né, dessa análise teológica, e, por consequência, também fomentados, né, para ações que envolvem uma crítica às estruturas latino-americanas. A teologia da libertação, ela motivou diferentes grupos no Brasil, desde trabalhadores ao movimento estudantil, desde mulheres que lutam pelo direito de decidir pela continuidade ou não da gravidez, como subsidiou
também padres religiosos, freiras, em fomentar lutas que beneficiam a ampla população. Quando nós pensamos a estrutura latino-americana, é uma estrutura pautada, né, no princípio da desigualdade. Somos herdeiros hoje de um lastro colonial e de um lastro das elites políticas que aqui se instalaram, que permite o latifúndio, permite a concentração da riqueza em estratos muito pequenos da sociedade, poucas famílias administram boa parte da renda nacional. Então, os teólogos da libertação estiveram junto com aqueles que questionavam essas estruturas. Então, a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho Indigenista Missionário, os movimentos estudantis que acabam, a partir da JUC, enfim, depois, na década de 70, reavivados no processo de reorganização, né, na Pastoral da Juventude. Então, inúmeros religiosos partem da possibilidade teológica instituída pela teologia da libertação para apoiar essas ações coletivas ou ações pastorais que fomentam ou fomentavam a fé dessas pessoas dentro da realidade social que estavam inseridas. Então, não é à toa que a contribuição da teologia da libertação, ela está posta até hoje. Então, parte dos quadros dos movimentos sociais constituídos no Brasil tem a sua formação originária dentro dos grupos das comunidades menores, também chamadas de comunidades eclesiais de base. Então, quando nós pensamos as ações hoje que atuam e que enfrentam as estruturas, né, de produção da desigualdade no campo, na produção da desigualdade urbana, os movimentos sociais, eles possuem uma relação com esse momento de fomento da teologia da libertação e que até hoje tem uma ação direta na sociedade brasileira. E puxando agora só um pouco para a América Latina em geral, durante a ditadura, existiu alguma colaboração entre líderes do Brasil e de países fronteiriços, de outras igrejas? Quando nós pensamos, né, que a América Latina estava banhada por regimes ditatoriais, e essa era uma ação, né, orquestrada internacionalmente, não nos enganemos, né? Então, a América Latina e os seus grupos religiosos vinculados à teologia da libertação são perseguidos e as ações nos diferentes países latino-americanos são ações que estavam contextualizadas com a sua realidade. Então, quando nós pensarmos a América Latina, temos que entender cada contexto, cada demanda oriunda da população e como essas demandas se relacionavam com os grupos religiosos adeptos da teologia da libertação. Então, são muito distintos em cada país o tipo da ação dos religiosos protestantes ou católicos para com esse fomento instituído, né, pela leitura do livro sagrado, da Bíblia, e a interpretação possível a partir da teologia da libertação.
Professor, e como as religiões e as instituições hoje em dia se referem à ditadura e aos acontecimentos daquele período? Essa questão é uma questão capciosa, porque, infelizmente, hoje nós temos políticos oportunistas de plantão no Estado, controlando o Estado e dizendo que não houve ditadura militar. E, da mesma forma, nós temos líderes religiosos que colaboram com essas versões negacionistas acerca da ditadura militar no Brasil. Então, para aqueles que duvidam da existência da ditadura militar, é importante frequentar, né? E conhecer, por exemplo, o Memorial da Resistência em São Paulo, no entorno da Estação da Luz. É importante estudar sobre a Vala de Perus, com mais de 1.040 corpos, até hoje não identificados, né, oriundos das ações autoritárias e violentas na sociedade brasileira. Podemos pensar, por exemplo, outras práticas que são concentradoras da riqueza. Aqui na região norte do Paraná, nós temos um grupo agroindustrial, Grupo Atala, que sofre ações judiciais e, inclusive, parte das suas áreas já tiveram, né, o decreto de que não cumprem com a função social da terra, mas e que são grupos decorrentes ou ações decorrentes dos benefícios que a ditadura militar permitiu, né? Ou dos ônus que a ditadura militar impôs à sociedade. No entanto, hoje nós temos lideranças religiosas que vão dizer que não teve ditadura, que isso é conversa de comunista, que negam a existência dessas atrocidades. Então, imaginem, né, que no contexto da década de 60, 70 e 80 e no atual contexto, existem líderes religiosos no Brasil que se alinham com esse tipo de poder antidemocrático. No entanto, não podemos nos esquecer, esses são parte das instituições religiosas. Eles não são a ampla ou quem controla as instituições religiosas. Porque quando nós pensamos nas organizações religiosas e nas religiões no Brasil, temos que entender esse processo dinâmico. Então, podemos citar uma liderança que esteve ao lado da pastoral operária, Dom Angélico Sândalo Bernardino, ou Dom Benedito Ilhoa, que apoiou os estudantes na invasão da PUC pelos, então, militares Erasmo Dias e Romeu Tuma, ou ainda vinculados à CNBB, Dom Celso, muitos deles estão hoje denunciando as atrocidades que produzem as desigualdades no Brasil, denunciando as atrocidades que permitiram esse Estado que nós vivemos hoje, né? Por exemplo, Dom Angélico, e o acompanhamento que ele serviu, os serviços religiosos, né, no processo de prisão do ex-presidente Lula. Não existe ex, né? Me perdoem o jornalismo, né? No processo de prisão do presidente Lula, e os serviços religiosos
que ele estava prestando junto com os operários lá na década de 70. Então, é importante reconhecermos que, infelizmente, existem, sim, padres e pastores e outras lideranças que negam a ditadura militar e negam o regime de atrocidades que nós vivemos permanentemente no Brasil. Não dá para a gente se silenciar frente a mais de 600 mil mortos por ausência de políticas de saúde pública ou pela negação da qualificação das políticas de saúde pública, né? Então, da mesma forma que negam a existência das atrocidades da ditadura militar. Então, fico muito feliz com esse questionamento, porque nós temos que entender a nossa responsabilidade histórica. Todos nós perdemos amigos, perdemos familiares, todos nós podemos ter sofrido pela ausência ou pela oferta mais ágil, né, de políticas públicas que mitigassem os riscos e os prejuízos da pandemia, por exemplo. E nós não podemos negar que isso era uma ação que o Estado precisava tomar, um Estado que valoriza a sua população, um Estado que valoriza a ampla população, um Estado que esteja atento para a superação das desigualdades. E hoje nós sabemos que tanto a ditadura militar como os políticos eleitos no pós-golpe da Dilma e que fazem eco ao negacionismo da ditadura militar, todos esses estão com as mãos sujas de sangue das vítimas da pandemia. E isso é importante, não nos esquivarmos da nossa responsabilidade histórica. Belas palavras, professor. Encaminhamos agora para o fim do nosso bate-papo, e eu deixo agora o espaço aberto para alguma consideração, algum discurso final do senhor sobre esse tema tão delicado e importante. Quero agradecer à equipe de pesquisadores e extensionistas do projeto Religare, de maneira especial aqueles vinculados à PUC Goiás e à Universidade Federal de Goiás, na pessoa do nosso jornalista, o João, e do pesquisador Flávio Sofiati, e também agradecer ao canal Paz e Bem, que permitirá a disseminação desse bate-papo. De forma convidativa, sugiro que aos que se interessarem pelas produções acerca de religiões e ditadura militar no Brasil, acessem as produções nossas colocadas em nosso site, que pode ser o site do LER, LERR-UEL, ou no site do grupo de pesquisa História, Sociedade e Religião, também dentro do domínio da Universidade Estadual de Londrina, e conhecer as inúmeras monografias, dissertações e projetos que originaram teses em outras instituições parceiras acerca do tema da ditadura militar e das religiões no Brasil. Então, muito obrigado pela iniciativa, pelo convite. Temos muitos outros pesquisadores e pesquisadoras que tratam desse tema e seria um prazer oportunizar a eles outros momentos para a exposição também das suas investigações. O prazer é todo nosso, professor. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção.